Olá, pessoal, sempre muito bom ter vocês aqui. Eu sou a Patrícia Salvaia, do Instituto Granatalma, e hoje estamos aqui para gravar mais uma entrevista da série O Ser e Fazer Psicologia, para apresentar para vocês as diversas opções de trabalho e atuação na área da psico. Estamos aqui hoje com o Rodrigo Falcão. Muitíssimo obrigada, Rodrigo, por ter aceitado o convite, e eu vou pedir para você se apresentar. Bom, eu sou formado há 21 anos, né? Trabalho com psicologia esse tempo. Me formei em São Paulo, aqui no Mackenzie, e venho atuando com a psicologia do esporte e com a psicologia clínica, né? Então são essas duas áreas. Digamos que trabalho 60%, 70% do meu tempo com a psicologia do esporte, e os outros 30% com a psicologia clínica, né? Uhum. Para quem não conhece, porque o nosso público é de estudantes, talvez o pessoal que está ainda terminando o ensino médio, que vai procurar, está pensando na psicologia, explica para a gente o que que é psicologia clínica e o que que é psicologia do esporte. Então, a psicologia clínica, eu vou começar pela clínica, que eu acho que é mais fácil para as pessoas entenderem, né? É aquela psicologia, acho que mais convencional, que as pessoas conhecem do senso comum, assim, que é o psicólogo atuando num consultório, né? Aí o psicólogo escolhe uma abordagem específica para lidar com questões de terapia, de saúde mental, seria, acho que a psicologia mais conhecida, mais clássica, né? Se a gente pode falar assim. E a psicologia do esporte é um ramo bem amplo, né? Um ramo de atuação que ele é tanto com atletas de alto rendimento, né? Por exemplo, atletas do futebol, atletas do vôlei, basquete, etc. Mas também com atletas e com pessoas que praticam atividade física, seja para lazer, para ter uma saúde melhor, né? Então, é um universo amplo, assim. Quando a maioria das pessoas, quando ouvem falar de psicologia do esporte, acha que é uma psicologia mais para o alto rendimento, mas não é. Claro que talvez isso seja o foco mais forte e mais conhecido, mas é também para um público bem diverso também, né? Por exemplo, projetos sociais com esporte, tudo que envolve esporte, a psicologia do esporte pode ser inserida e pode ajudar nesse sentido, né? Então, basicamente é isso. Claro que a gente pode aprofundar um pouco, mas a psicologia do esporte é basicamente isso, né, nesse momento. E na sua clínica, a maioria dos teus clientes, eles são esportistas, atletas ou público geral? Então, os dois públicos, eu atendo atletas também, né, com foco em alta performance e também no processo clínico, vou chamar assim, né, de autoconhecimento. E também tenho pessoas que não são atletas, que, enfim, que me procuram, né, no consultório para psicoterapia mesmo. Então, Uhum. tenho essas duas frentes. E qual que é a abordagem que você utiliza? Eu sou psicólogo comportamental. Então, essa é a minha abordagem, né? Voltada à psicologia comportamental. Uhum. E o seu dia a dia com a psicologia do esporte? Conta um pouquinho pra gente. Como que seria um dia típico seu? Então, aqui, nesse momento nesse lugar que eu estou num dos lugares que eu trabalho, né? Eu trabalho num clube aqui em São Paulo chamado SESI, que é um clube de vários esportes, então tem várias unidades, né? A unidade aqui de São Paulo, ela é voltada para o polo aquático, né, que não é uma modalidade muito conhecida no Brasil, mas que é bem conhecida na Europa, enfim. Então aqui a gente trabalha sobre demanda e sobre as agendas dos atletas. Então, por exemplo, hoje é quinta, né, o dia que a gente está gravando. Então na quinta-feira o nosso treinador ele já faz a agenda da próxima semana, né? Então tem lá os treinos que ele coloca, os horários dos treinos e tal. E aí eu vou inserindo a minha agenda, né, de trabalho de acordo com os horários dos atletas. Então, por exemplo, eu coloco uma palestra, uma oficina para algum grupo,
né? Então, eu trabalho com atletas adultos e com atletas da base. Da base seriam atletas que estão iniciando, né? Entre 15 e 20 anos ali, com os atletas adultos. Então, eu faço a minha agenda de acordo com a agenda dos atletas, digamos assim, né? Então, por exemplo, eu tenho um horário de trabalho aqui de 30 horas, né? Então, nesse período, eu encaixo uma oficina, um atendimento com o atleta, uma reunião com os treinadores, enfim. Então, é mais ou menos essa a dinâmica do meu trabalho, né? E além disso, eu também faço os atendimentos com esses treinadores. Por quê? Porque o esporte ele é um fenômeno, né? Que exige muita, que tem muita pressão por resultados e é um ambiente bem estressor, assim, né? Então, e esses líderes, os treinadores, eles são bem impactados por esse ambiente, porque eles têm que lidar com questões da instituição, aqui, por exemplo, da onde a gente está, eles têm que saber gerir um grupo e nem sempre eles sabem gerir muito bem um grupo, eles têm que lidar com questões pessoais da vida deles fora do esporte, né? Então são pessoas muito atarefadas, assim, então, são pessoas que trabalham muito, então às vezes tem treinadores que têm pouco tempo com a família, pouco tempo com para ter um lazer mesmo, né? Eles ficam muito focados aqui no esporte. Então, isso gera questões, né? Psicológicas e físicas e tal. Então, o meu trabalho é com os atletas e também para tentar gerenciar a saúde mental desses treinadores, né? Dessas pessoas. Então, enfim, não sei se eu descrevi muito bem, mas é mais ou menos isso, né? Então, por exemplo, que nem o treinador mandou agora a agenda, eu coloco num horário ali que eles têm livre alguma coisa que eu posso fazer com eles, eu já sei, já faço os atendimentos, que não é um atendimento de psicoterapia que eu faço com os atletas, né? Seria como se fosse um aconselhamento, um atendimento mais pontual, um atendimento para performance, mas ele também ele é como é que eu posso explicar? Ele não é um modelo clínico tradicional, mas a gente tem que aprofundar em alguns aspectos com os atletas, entende? Uhum. Então, vou citar um exemplo aqui, talvez para ficar mais didático, né, para quem está nos assistindo. Por exemplo, tem um atleta que não está conseguindo render o que ele pode dentro do esporte, né? Por problemas, às vezes, afetivos fora daqui, por questões de relacionamento. Então a gente faz essas intervenções, a gente conversa com esse atleta, a gente ensina alguma estratégia, por exemplo, para ele conseguir relaxar, para ele conseguir desfocar das questões de fora do esporte, tá? Para que ele consiga estar aqui 100% e também consiga resolver as questões fora daqui, né? E hoje tem um movimento bem interessante dentro da psicologia do esporte, que tem muitos atletas que acabam tendo psicólogos também fora do ambiente aqui do trabalho. Então, tem atletas que contratam psicólogos clínicos ou até esportivos para estarem trabalhando com eles também, né? Então, isso é bem bacana. Então, isso mostra que a nossa área tem se desenvolvido, tem crescido, né? Então, o meu dia a dia é mais ou menos assim. Além disso, o que que eu faço também? A gente observa os treinos, a gente vai para as competições sempre que possível, porque é como eu trabalho com psicologia comportamental, mas independente dessa abordagem, a gente tem que analisar e verificar os comportamentos dos atletas no dia a dia. Então, como que eu sei que um atleta está ansioso ou que ele está rendendo menos do que ele pode? É observando o treino, conversando com ele ali, né, durante o treino, na academia, enfim, nesses ambientes, né? Ou então observando ele, inclusive, nas competições, né? Então, o espaço esportivo, o contexto esportivo é um grande laboratório ali de observação de comportamento, né? Das emoções, de todas essas questões para a gente, sabe? Então, nosso trabalho não é só atendê-los, mas é também observar o que eles fazem, a interação entre eles, né? Todas essas questões aí. E a partir disso a gente tenta aplicar alguma coisa, tenta.
ensiná-los a manejar alguma questão interna, emocional, enfim. Então, por isso que eu disse que lá no início, né, é uma área bem ampla e bem complexa, sabe, a psicologia do esporte. E é bom que você tenha trazido esses detalhes, porque eu acho que a gente fica sabendo da psicologia do esporte pela TV, né? Copa do Mundo e tal. Sim, Algumas edições atrás, talvez, da Copa do Mundo, que tenha se falado muito, temos um psicólogo com os jogadores, sim, né? Mas sim. eu acho que o que fica muito na imagem, né, no senso comum, é que o psicólogo vai lá e faz um pep talk, né? Faz uma conversa de incentivo. E é muito mais profundo do que isso, né? Até porque você não está olhando apenas os atletas, você está olhando a equipe, os treinadores. É muito mais profundo do que talvez as pessoas imaginem. Não, é justamente o contrário disso, né? É muito comum, por exemplo, vamos pegar o futebol, que acho que é o exemplo mais fácil para as pessoas entenderem, né? Existia e existe ainda um pouco na cultura do futebol a presença do motivador, do coach, da pessoa que vai lá, dá uma palestra pontual, fala algumas coisas e tal. Não que isso não funcione, pode até funcionar para algum dia, enfim, pode até ter uma função. Mas o que eu estou falando é algo mais amplo e mais profundo, de estar acompanhando os atletas, de estar acompanhando os treinadores, de verificar a saúde mental dessas pessoas, né? Porque, poxa, qualquer trabalho, se a pessoa não tiver uma boa saúde mental, ela não vai ter performance alguma. Então, quando a gente fala de alta performance, alto rendimento esportivo, a saúde mental é um dos pilares mais importantes, né? Então, eles têm de estar bem. Então, o nosso trabalho é isso, é estar ali para ajudá-los mesmo a ter ferramentas para lidar com essas coisas, né? Uhum. E durante a sua trajetória, quando que você descobriu que você queria trabalhar com psicologia do esporte? O que que chamou atenção nessa área? Então, eu sempre gostei de esporte, assim, sempre fiz bastante esporte na minha infância, na minha adolescência, né? Sempre acompanhei muito futebol e de ir ao estádio e tal, né? Então, quando tinha Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, eu era aquela pessoa que via tudo, assim, sabe? Então, eu gostava muito, assim, de acompanhar. E aí, em determinado momento, eu fiquei dividido na hora de escolher ali o vestibular, né? Eu fiquei pensando, poxa, ou eu vou fazer educação física ou vou fazer psicologia, que já era uma coisa que eu também gostava, né? E eu decidi por fazer psicologia. E eu não conhecia psicologia do esporte no início da graduação, né? E aí, no primeiro ano de graduação, teve a Semana da Psicologia, que é em agosto, e a gente teve várias palestras aí sobre as diferentes áreas e teve uma palestra sobre psicologia do esporte, né, com a professora Katia Rubio, que é uma referência para a área. E, poxa, e aí eu fiz essa palestra, eu participei dessa palestra, gostei demais, assim, me identifiquei, porque era algo que eu consegui unir dois mundos que eu gostava muito, o esporte e a psicologia, né? E foi assim, e a gente está falando de, poxa, mais de 20 anos atrás, né, quando eu comecei a estudar, né? E não existia essa disciplina na graduação. Então eu fui estudando por fora, assim. Então, poxa, eu ia num evento, comprava um livro, sei lá. Então foi uma coisa meio autoral, assim, sabe? E aí no final da minha graduação eu consegui estudar com essa professora, que é a Katia Rubio. Eu fiz parte de um grupo que ela que ela coordenava. Depois ela tinha uma pós-graduação que eu fiz também, junto com o grupo dela, enfim, né? Então foi assim que eu escolhi, né? Então, meio que no primeiro ano eu já sabia que eu queria. Tipo, a psicologia do esporte era uma das coisas que eu iria fazer. Então, eu já descobri cedo, assim, né? Então, Uhum, foi meio fácil, assim, para mim, né? No meu uhum. caso específico, sabe? Então, foi assim. E eu imagino que hoje, psicologia do esporte ainda não esteja na grade dos cursos tradicionais de psicologia, né? Então, uma pessoa que queira Ainda não. atuar com psicologia do esporte vai precisar procurar uma especialização, certo? Sim, certo.
Ainda não está em todas a grade da maioria das universidades, das faculdades no Brasil, porém, algumas universidades têm optativas, né, na área, mas está presente na Faculdade de Educação Física, né? Psicologia sempre esteve presente na Faculdade de Educação Física. Então, sempre teve essa matéria, psicologia do desenvolvimento, psicologia do esporte e tal, né? O que é ruim, assim, eu acho que deveria estar presente nas faculdades de psicologia também, né? Não sei se como uma disciplina obrigatória, mas como uma disciplina eletiva, enfim. Uhum, Então, para quem quer trabalhar com isso, tem que fazer depois uma pós, é uma exigência do mercado, assim, sabe? Porque é uma linguagem diferente, tem toda uma estrutura de trabalho diferente, assim, né, das outras áreas. Eu acho que como toda área da psicologia, você tem que se aprofundar depois da graduação, né, enfim, para se uhum. desenvolver, para se especializar mesmo, sabe? E embora tenha a disciplina de psicologia no curso de educação física, para atuar como psicólogo, tem que ter a faculdade de psicologia e o CRP. Na psicologia do esporte, a mesma coisa, Exato, certo? tem isso, exatamente. É uma lei federal, enfim, exatamente. Para Uhum, atuar, você pode estudar psicologia sendo, né, em qualquer área, né? Desenvolver ciência, mas para uhum. atuação tem que ser psicólogo, né, do esporte. Então, quem quiser atuar como psicólogo do esporte tem que fazer a faculdade de psicologia e depois buscar uma Exato. especialização. E aí, qual é o perfil da pessoa que você acha que melhor se adapta ou melhor vai performar sendo um psicólogo de esporte? Eu acho que a primeira coisa é gostar de esporte em geral, né? Não precisa ser um expert ou ter sido ex-atleta, acho que não. Tem ex-atletas que fazem psicologia né? Por exemplo, a Rebeca Andrade, que é medalhista olímpica, ela estuda psicologia. Ela, Legal. né? Hoje é uma pessoa que é ídolo do esporte nacional, ela estuda psicologia muito porque ela teve na psicóloga dela, que acompanha ela desde os 13 anos, um espelho, assim, né? Então, existe esse exemplo, assim, de pessoas do alto rendimento que acabam estudando psicologia para depois se tornarem psicólogos do esporte, mas você não precisa ter sido atleta, né? Acho que a questão primeira é gostar de esporte, entender que o esporte faz parte da cultura mesmo, do mundo, né? Enfim, e gostar de trabalhar com muita gente, porque a profissão de psicólogo no consultório, ela é bem solitária, né? Apesar da gente fazer supervisão, grupo de estudo, mas, poxa, é uma profissão solitária, né? Na psicologia do esporte, não. A gente vai trabalhar com médico, com preparador físico, com fisioterapeuta, com a nutrição, com dirigentes que são de outras formações. Então, você tem que ter uma flexibilidade, assim, trabalhar com grupos, né? Então, isso é legal. Por mais, por exemplo, ela vai trabalhar com tênis, por exemplo, que é uma modalidade individual. Mas o tenista, ele tem um treinador, pelo menos, e mais uma pessoa que joga com ele. E vai ter um fisioterapeuta. Então, você sempre tem contato com outras áreas, assim. Então, isso é bem enriquecedor, sabe? Uhum. De trabalhar com pessoas de diferentes estilos e jeitos e áreas, né? Então, isso acho que é o diferencial, assim, para quem quer ir para essa área, né? E você sente que existe demanda hoje no mercado? O estudante pode apostar na psicologia do esporte que vai ter demanda? Então, demanda existe muita, mas não existe muita oferta. Né? São coisas bem diferentes, né? Então, por exemplo, vou pensar aqui no Brasil, né? Poxa, o Brasil é enorme, enfim. Então, tem diversos, sei lá, centenas, milhares de clubes pelo Brasil de várias modalidades. Então, cada lugar desse necessitaria de um psicólogo tá ali, certo? Então, isso é até esperado por lei, né? Tem o ECA, por exemplo. Dentro do ECA, ele tem as partes específicas para atletas, enfim.
Então, dentro do ECA está dizendo que cada clube deveria proporcionar para os atletas menores de idade um psicólogo, um assistente social e tal. Uhum, Então, é uma lei que, poxa, está aí há anos, né? Mas nem sempre ela é cumprida, sabe? Com o rigor da lei, né? Então, se a gente pensar, poxa, o Brasil é enorme, tem vários clubes que as pessoas poderiam atuar, tem várias academias que o psicólogo poderia atuar, tem várias assessorias, projetos sociais que o psicólogo poderia atuar. Só que ainda existe pouca oferta de trabalho, assim, sabe? Desde que eu comecei, ela melhorou bastante, mas ainda não é o ideal, tá? Para ser uhum, sincero, né? Para todo mundo. E existe a questão também do desenvolver a ciência também, né? Então tem muita demanda. Então, poxa, hoje com as neurociências, com as pesquisas cada vez mais avançadas, então a gente tem uma grande área aí para estudo, né? Para desenvolvimento de tecnologia. Então, demanda existe demais, assim, sabe? Mas ainda existe pouca oferta para trabalho. Então, uma área que tem demandado bastante profissionais, vem crescendo, é a área dos esportes eletrônicos, né? Os esportes, né? Que vem se desenvolvendo, existe competições de esportes eletrônicos. É uma área que eu conheço muito pouco, mas ela vem se desenvolvendo bastante aqui no Brasil, fora do Brasil, e tem também uma exigência grande de, por exemplo, pessoas com influência em vários idiomas, assim. Então, uhum, tem se pagado bem para o profissional. Então, por exemplo, eu conheço colegas que hoje estão em Dubai, que estão nos Estados Unidos, que estão olha que até em interessante. equipes aqui no Brasil, que, por exemplo, eles contratam estrangeiros, né? Por exemplo, um coreano, um chinês, pessoas aqui da América Latina. Então, tem que ter o idioma em comum que Uhum, mundialmente é o inglês, né? Então, existe essa demanda, vem crescendo e pessoas com salário bem atrativo, assim, sabe? uhum, Então, é uma área que tem se consolidado e tem que para muitos e para mim também é um mundo que eu desconheço, assim, conheço muito pouco isso. Mas é algo que vem crescendo muito, essas ligas de jogos eletrônicos, de esportes eletrônicos, né? Que uhum. hoje enche ginásios aqui, mundo afora, sabe? Então é uma área que tem tudo para cada vez mais absorver esse profissional, né? Então, aí você já trouxe, né? A formação envolve a faculdade de psicologia, a especialização em psicologia do esporte e também aprender o inglês. Sem dúvida, sem Uhum, dúvida. legal. Tem alguma outra coisa que eu não te perguntei, Rodrigo, mas que você acha que é interessante compartilhar sobre a psicologia do esporte? Então, eu acho que assim, às vezes a gente vê mais a parte do alto rendimento dos atletas, né? E talvez a gente falou pouco aqui, que é a parte de atividade física, de exercício, né? Que é o Uhum, maior. Parece um contrassenso que eu vou dizer, mas a maioria do público-alvo é esse, né? Porque os uhum, atletas são, sei lá, 1% da população, 2% da população. E hoje em dia, viver em cidades grandes, né, tem muito estresse, e as pessoas às vezes não têm tempo para fazer atividade esportiva, atividade física. Esse é o maior público da psicologia do esporte. Trabalhar em academias, em projeto, em assessoria esportiva. Volto a dizer, a oferta ainda é restrita, mas o maior público seria esse, sabe? Trabalhar com as pessoas, né? Com idosos, né? Que praticam atividade, que precisam praticar atividade física para saúde física, saúde mental, né? Tem uhum, projetos, inclusive, em CAPS, com pacientes psiquiátricos, com professor de educação física junto. Então, tem muita coisa para se fazer para a população em geral, sabe? É que uhum. as ofertas são poucas ainda, mas é um universo amplo, assim, muito grande, assim, para desenvolvimento, né? Interessante. Eu também não tinha pensado na abrangência da psicologia do esporte. É muito maior do que só realmente pensar em clube Sim, esportivo, sim, né? Atleta de alta sim. performance. Legal.
Muito bom. E projetos sociais em comunidades também, sabe? Por exemplo, eu trabalhei muitos anos num projeto social em comunidades pobres, né? Que tem o esporte ali aliado com a educação. Então tem muita área assim para desenvolver e que eu espero que precise desse profissional, sabe? Legal. E um pouquinho antes, quando a gente estava conversando antes de gravar a entrevista, você comentou que você tem um canal no YouTube. Gostaria de falar um pouquinho que tipo de conteúdo você gosta de compartilhar, convidar as pessoas para se inscreverem. Sim, eu tenho um canal no YouTube e um podcast, né? Os dois são amadores ainda, o mesmo nome, que é Psicologia no Esporte, que é o nome inclusive do meu blog, do meu site, tá? Então os três têm o mesmo nome. O site chama Psicologia no Esporte, o canal no YouTube e o podcast. O podcast eu tenho um pouquinho mais de conteúdo lá, né? Uhum, Mas eu não tenho uma frequência grande de gravação, porque eu faço tudo sozinho, tudo amador, então, né, para quem quiser entender um pouco mais e conhecer melhor minhas ideias, o meu trabalho, eu acho que pode acessar esses canais aí que tem algumas coisas por lá. tá ótimo. Para a gente finalizar, Rodrigo, você gostaria de deixar um convite para as pessoas estudarem psicologia e estudarem psicologia do esporte? Ah, sem dúvida, é muito importante para a sociedade em geral, a gente tem percebido isso ao longo dos anos, né? Isso já era pré-pandemia, todo mundo já tinha essa noção. Com a pandemia, tudo que aconteceu no mundo, todas as coisas ruins que aconteceram, né, a gente percebeu que a importância da saúde mental para as pessoas, né, e acho que é importante frisar assim que o psicólogo tem que gostar de pessoas, ele tem que estar alinhado com os direitos humanos, né, que é algo, poxa, muito importante aí para todas as áreas e para a nossa área também. Saber que, assim, muitas vezes a gente vai lidar com pessoas com culturas totalmente diferentes das nossas, com valores totalmente diferentes dos nossos. E a gente tem que entender, tentar entender esse ser humano. Às vezes a gente vai ter choques ali com eles, né? Mas a diversidade humana acho que é o mais importante de tudo para quem gosta de psicologia, para quem estuda psicologia. E é uma área que a gente nunca pode parar, né, Patrícia? A gente tem que estar sempre se reciclando, sempre lendo coisas que saem, sempre estar de olho na ciência, que é muito importante. Eu acho que a ciência é uma área também, óbvio, a gente não pode deixar de falar, né? A psicologia científica, ela tem cada vez também crescendo, tem artigos muito importantes, tem coisas sendo feitas, né? Então é uma área muito ampla, assim. Então a gente nunca pode achar que só com a nossa graduação, com a nossa especialização, mestrado, seja o que a gente fizer, que já é o suficiente. Ao contrário, a gente tem que estar sempre em movimento para reciclar as ideias, né? Para ter novas ideias, para aprender. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que ter humildade, né? Saber que a gente está sempre aprendendo coisas novas. Por exemplo, mais de 20 anos de profissão, eu sempre aprendo coisas novas todo dia, assim, sabe? Seja um atleta jovem que me fala alguma coisa que eu não tinha percebido, uma experiência diferente em algum lugar, a gente tem que sempre estar preparado para o novo, assim, por mais tempo que a gente tenha de carreira, né? Uhum. Tá aberto, ter esse olhar aí para a diversidade, para o novo, para o encantamento, sabe? Eu acho que esse é. Não existe receita de bolo, né? Mas acho que talvez para mim isso faz muito sentido, assim, sabe? Sim, eu concordo. Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas da psicologia. A gente está lidando com um ser humano, né? E com toda a Sim, complexidade do ser humano. A gente está lidando com trauma, mas a gente também está sempre se encantando com o que a gente descobre, né? Sobre o outro e sobre nós mesmos, né? sim, sem dúvida, sem dúvida. Com o trauma, com a potência, com a diversidade, com certeza, tudo isso. Uhum. Ótimo. Rodrigo, muitíssimo obrigada. Eu acho que foi uma entrevista Eu que bastante agradeço. esclarecedora. Para dar essa primeira ideia, né, do que é a psicologia do esporte, eu acho que ficou bem explicado.
E para quem quer se aprofundar, pode procurar as tuas redes sociais e aí conhecer um pouco Sim, mais de você, do seu trabalho, vai ser bem interessante. sem dúvida. Estou aberto aí. Muito obrigado pelo convite, Patrícia. Olá, muito obrigada por ter assistido essa entrevista. Espero que ela tenha te ajudado a ampliar o seu olhar sobre a psicologia, a tirar as suas dúvidas. Nós estamos aqui gravando uma série de entrevistas. O nome do quadro é O Ser e Fazer Psicologia. E o propósito é apresentar para você as diversas áreas de atuação e as diversas abordagens da psicologia. Então, por exemplo, áreas de atuação: psicologia hospitalar, psicologia escolar, psicologia jurídica, e abordagem seria a psicologia analítica, a psicanálise, o TCC, análise de comportamento. Então, se você está querendo, só por curiosidade, entender como funciona a psicologia, ou se você é aluno de ensino médio e está tentando escolher uma profissão, ou se você já é aluno de psicologia e tem tantas opções pela frente que não sabe o que escolher, continue assistindo. Temos outras gravações que já foram publicadas e ainda teremos mais, né? E continue assistindo, compartilhe com quem você acha que também pode se interessar pelo assunto, tá? A ideia é sempre trazer informação e conteúdo interessante para vocês. Obrigada mais uma vez e nos vemos na próxima entrevista.